Gente, eu queria que você abrisse a sua palavra em Provérbios capítulo 16. Provérbios 16. Quero deixar aqui a minha saudação a todos que acompanham pela internet, que vão acompanhar pelo canal da igreja, pelas mídias. Que o Senhor possa abençoar vocês poderosamente, que a graça de Jesus possa estar iluminando a vida de vocês, e que aí onde você está, onde vocês estão, né, a graça de Jesus também possa abundar poderosamente. Olha aí, já estamos online, algumas pessoas já nos acompanhando, e que Deus possa iluminar a vida de vocês. Provérbios capítulo de número 16, versículo 4 em diante. Provérbios 16, versículo 4. Deixa eu compartilhar aqui. Amém, Jesus. Todos possam estar juntos. Provérbios 16, 4 diz assim: O Senhor fez todas as coisas para os seus propósitos, fins, e até ao inimigo para o dia do mal. O Senhor faz tudo com um propósito. Veja bem que até o inimigo no dia do mal foi Deus criou. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Há um propósito para todas as coisas. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência, né? Muitas vezes nós vivemos divididos, né? Nós precisamos cada dia estudar mais a palavra, mas a gente tem visto a carência do estudo da palavra nos dias atuais. Tem muito pouca gente estudando a palavra, estudando a graça. Quem puder ligar o ar-condicionado aqui do altar, ligue para mim, por favor. Muitas pessoas não entendem o que é predestinação e o que é livre-arbítrio. Se pregava muito antigamente a teoria do livre-arbítrio. Então tudo acontece porque eu quero, eu decido, e aí as consequências daquilo que eu faço é que vão gerar a minha vida. Outros já acreditam na predestinação, ou seja, independe do que você queira fazer, você está predestinado a acontecer isso ou aquilo. Então não importa, né? Já existe um livro escrito e as coisas vão acontecer como são escritas, bem ou mal vai acontecer, não tem jeito. E aí, bispo, onde que nós ficamos? Ficamos na predestinação ou no livre-arbítrio, né? A Bíblia diz que Deus deu a condição de cada um de nós nos adaptar. Deus deu a condição de cada um de nós nos dirigirmos. Deus deu a condição de cada um de nós andarmos, né, debaixo da direção dele. Então, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se ele semeia coisas boas, ele colhe coisas boas. Se ele semeia coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Não tem jeito. Isso faz parte da lei da semeadura. Mas quando nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, gente, presta atenção aqui, deixa as outras coisas, presta atenção na palavra. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, então não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Cristo vive em mim, quando Cristo está do meu lado, quando Ele é o meu pastor, quando Ele é o meu Senhor, então não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo que me dirige, é Cristo que me abençoa, é Cristo que me leva até o encontro com Deus. Ou seja,
desse momento, quando você se entrega a Deus, a sua vida passa a ser escrita por Deus. Então você começa a viver os propósitos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus vão acontecer naturalmente na sua vida. A partir do momento que você se entrega ao Senhor, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive através de você, né? Então, existe predestinação? Existe um propósito pelo qual Deus nos criou. Dentro dessa predestinação, eu decido se eu quero seguir o propósito de Deus ou não. Dentro dessa predestinação, eu decido se eu quero obedecer aquilo que Deus quer para a minha vida ou não. Então você tem o direito de escolher, e esse direito muitas vezes vai atrapalhar o sonho de Deus para a sua vida. Então por isso que nós temos que estar entregando. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele vai fazer. Vivemos uma época em que de repente um vácuo entra na nossa vida, um vácuo grande, porque pessoas que estavam com grandes projetos, quando começou essa pandemia, começou a se assustar, e aí cada um foi correndo para um lado e sem saber o que fazer. E aí nós tivemos uma ideia que parecia que a pandemia estava acabando no final do ano, tanto é que as pessoas tentaram voltar ao normal, alguns saíram de férias, outros conseguiram ir para casa de um parente, um amigo, mas infelizmente a pandemia não acabou, né? E parece que é um pesadelo que insiste em ficar, né? Cada dia uma coisa, cada dia uma notícia. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela estava totalmente desantenada, não estava sabendo das coisas que estavam acontecendo, o que iam acontecer. E eu falei, ao mesmo tempo que eu falei, nossa, essa pessoa precisa se antenar mais, ao mesmo tempo eu falei, que bom que a pessoa não está ouvindo pelo menos notícias ruins, né? Porque é tanta notícia ruim que chega, o vírus tal, a cepa da Índia está chegando, tantos contaminados não sei aonde, tem tantas pessoas com suspeita disso, com suspeita daquilo, que a gente começa a falar, meu Deus, como é que eu vou fazer plano? Como é que eu vou projetar alguma coisa no meio de um caos, de uma incerteza, de tantas coisas? E às vezes você estava no meio de uma faculdade, às vezes você estava, seus filhos, né? A maior parte das crianças, tirando aquelas que pertencem a um colégio particular, né? Tem colégios particulares que já voltaram às aulas, mas é interessante, né? Os colégios particulares se prepararam para voltar às aulas. Por que será que os colégios municipais e estaduais não se prepararam ainda? Será que é falta de verba? Será que é falta de... Não, eu acredito que é uma grande falta de organização e de vontade. A minha parte, é o que eu acho, tá? Me perdoe se alguém não concorda. É uma grande falta de vontade, é um partidarismo miserável que está havendo dentro desses meios, que está engessando e atrapalhando nossas crianças. Porque nossas crianças precisam estudar, aí se cria um caos, um pânico de que a criança vai pegar o vírus, vai morrer, sabe? Então a gente vive no meio de uma diversidade grande, porque se as crianças não estão estudando, né? Estão estudando em casa? Não. O material está sendo acompanhado? Não está. Está tendo aula online? Não está. Meu Deus do céu. Gente, há um tempo que a gente se assusta, há um tempo que a gente tem que se preparar, mas há um tempo que aí a gente vê que é uma inconsequência, uma falta de vontade, porque se todos os professores, todos os diretores, todos os secretários municipais e estaduais de ensino e também o Ministério, todos se reunissem para trabalhar em prol de algo acontecer, que já estaria acontecendo. Então você vê que em algum desses momentos está havendo interrompimento entre briga, entre disputa, entre eu sou desse, eu sou daquele, e quem sofre é o povo. Então eu vejo assim, no meio de um caos desse, uma situação dessa, diz como me projetar, mas a palavra de Deus diz que nós temos um propósito. Existe um porquê da nossa existência aqui na terra.
E nós não podemos perder o foco. Quem está entendendo, diga amém. O tema de hoje é o propósito da vida. Qual o propósito da vida? Estamos falando tanto de como que a vida é frágil, né? A bispa mesmo anunciou aí, olha, perdemos duas pessoas, né, importantes aí para a igreja de uma maneira geral. O pastor Manuel França, um homem que tem uma história aí construída ao longo dos anos na igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. Tivemos agora a perda da nossa querida Mazé, uma pessoa tão amada, tão querida, né? Muitos não sabem, mas como eu fui pastor da igreja sede, a primeira coisa que a gente faz é se inteirar da história da igreja, né? E a Mazé foi a mulher que redigiu a primeira ata de fundação da igreja aqui, quando o Armando Bittencourt veio para cá, acho que em 76, se eu não me engano, 1976, e ele fundou a igreja, o pastor Armando Bittencourt, aqui no estado, né, que foi a primeira igreja aqui. Quando ele funda a igreja, quem faz a ata de fundação, dizendo, olha, hoje começou a igreja quadrangular aqui, foi a Mazé. Ela que assinou a ata. Ela foi a secretária que redigiu. Então ela fez parte da história, né? É uma tristeza muito grande, né, perder a Mazé. E aí a gente vê assim, meu Deus, né, no meio de tanto projeto de morte, como que eu vou fazer um projeto de vida? Como que eu vou viver? Qual é o projeto? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Para que nós estamos aqui, bispo? Para que nós estamos aqui, amado? Nós fazemos parte de um propósito eterno. A nossa vida não é só nesse mundo. Existe algo muito maior. Para pensar numa coisa. Você veio pré-programado para realizar uma parte do projeto de Deus. Diga assim bem forte: eu trago dentro de mim uma parte do projeto de Deus. Quem está entendendo? Aqui existem irmãos que trabalham em diversas áreas, existem professores, existem irmãos que trabalham na técnica, né? A Irane, né, trabalha na parte da geral, né? Ali, a parte da geração de energia. Temos irmãos que trabalham em projetos, o próprio irmão Alcides, né, que trabalha com eletrônica, com elétrica, o irmão que trabalha com eletricidade também, o Frank, que trabalha com engenharia de eletricidade. Vocês sabem que existe um projeto, né, Frank? Tudo que vai começar, não é, Alcides? Tem um projeto. Às vezes o eletricista ele vai fazer uma parte do projeto, às vezes aquele pedaço, o outro vai fazer esse, o outro vai. Cada um tem uma parte dentro de um grande projeto. Né? Quando existe, por exemplo, um grande prédio, uma grande indústria que está sendo construída, é um eletricista só que trabalha, sim ou não? O pastor João, que construiu tantos prédios, né? Existe uma planta, não tem, pastor João? E naquela planta existe um projeto. Existe aquele pedreiro, por exemplo, que ele vai trabalhar na área de alvenaria, aquele outro que vai trabalhar na área já do acabamento, o outro que vai trabalhar na área do encanamento, na área de onde vai passar os dutos disso, os dutos daquilo, e os técnicos que vão fazer o projeto, que tipo de cabo, que tipo de fio, aonde que ele vai correr, por onde ele vai andar, aonde ele vai passar. Não pode passar água junto com a eletricidade, então ele tem que passar a eletricidade longe da água. Então existe uma série de coisas, cada qual tem a sua importância. Imagina se um fosse fazer tudo, é impossível, ia demorar muito tempo, ele não ia ter conhecimento também para tudo, é muita área para dominar. Por isso que existe cada pessoa. Agora tira uma pessoa só, uma única, tira só uma, o projeto já não consegue se realizar. Por quê? Porque aquela pessoa importante, ela é a pessoa que vai fazer aquele link entre o ponto A e o ponto B. E se há uma interrupção, o projeto já não consegue se realizar plenamente. Já não se consegue
realizar o projeto na sua totalidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, amado, você faz parte de um projeto de Deus. Deus te trouxe aqui, mas bispo, eu nasci lá não sei aonde. Veja bem, cada loucura, né? Cada um de nós tem uma história. Se você fosse investigar a história dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, você iria ver, nossa, mas meu tataravô morou na Espanha, o outro morou na África, o outro morou, nossa, mas por que ele veio para cá? O que aconteceu? Como que é a história? Como é que ele encontra a minha tataravó e depois é uma família que veio não sei da onde, uma família que veio não sei, né? E aí, eu, por exemplo, né, que foi uma pessoa que morou em vários lugares, então, puxa, mas isso nasceu em São Paulo, mas aí veio para tal lugar, depois foi para não sei aonde, aí veio para cá. São histórias que vão se arrastando, e é parte do processo, do projeto de Deus. Existe uma grande história sendo escrita, você faz parte dessa história. Por isso, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Não pense que você não tem valor. Eu lembro daquela canção de Armando Filho, nos anos 80, que realmente inundava nosso coração, quando ele dizia: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você, aleluia. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor, porque você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Se mover significa vida. Você que é mãe, você que gerou uma criança, você sabe que a criança se mexe na barriga, e quando fica muito tempo sem se mexer, logo a mãe já fica desesperada. Vai lá, antigamente ia na benzedora, né? Ia na oração, ia não sei aonde, aí ficava desesperado. Não era assim? Não era assim que ficava? Ai, a criança não mexeu. Mas aí hoje, né, com as tecnologias que existem, já vai no posto, faz um ultrassom, doutor, por favor. A criança já tem 3 dias que não mexe. Porque mexer significa vida. Quanto mais mexe, mais vida existe. Quem está entendendo, amado? Crescer. Por isso que o nenenzinho, você vê que o nenenzinho no berço, ele fica mexendo, todo tempo ele estica, ele dá pernada, ele levanta a perninha, ele fica mexendo, porque enquanto ele está mexendo, os nervinhos estão esticando, os ossos estão crescendo, ele está na fase de crescimento. Amado, em nome de Jesus, sabe, levante, acredite que Deus tem um propósito. Se nós estamos aqui, é porque o nosso propósito ainda não terminou. É chato quando a gente ouve: o irmão fulano morreu, Bertano. Amado, eu não vou entrar nesse mérito se a missão está cumprida ou não, cabe a Deus isso. Eu só sei de uma coisa: o propósito dele aqui nessa terra terminou, o nosso ainda não. Vocês estão entendendo? Nós não podemos fazer nada com aqueles que se vão. A Bíblia fala disso, sabe? Tudo que tiver à mão, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, você não domina, não há nada lá. Ou seja, o que o escritor de Eclesiastes estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer: olha, isso não pertence a nós. O pós-morte já é uma outra etapa, é uma etapa que não tem a ver com essa vida. Você entende? A sua missão, na sua passagem por essa terra, enquanto há fôlego. Então agora, faça a sua parte. Deixa Deus escrever a sua história. Deixa Deus fazer algo novo e algo bom, em nome de Jesus. Rick Warren, ele diz assim: o pior da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito. O pior da vida não é morrer, é viver sem propósito. Quais são os propósitos da sua vida?
aonde você quer chegar, bispo, mas está difícil. Eu sei, está difícil para mim, está difícil para todo mundo, gente. Eu sei o que você está passando, porque eu também estou nesse barco. E eu estou vendo as ondas do mar batendo. Mas em nome de Jesus, tem um propósito para a sua existência. Existe um porquê de você estar aqui. E você precisa descobrir se Deus tem, o que Deus tem e para onde Deus quer te levar. Quem está entendendo, diga amém. Eu lembro uma vez que eu comecei a perguntar por que para Deus. Deus, eu te obedeci, eu fiz tudo que o Senhor me mandou, pelo menos tentei. Por que está acontecendo isso? Por que as coisas estão assim? E aí Deus falou claramente no meu coração. Foi uma palavra muito forte. Eu fiquei assim meio sem saber. Ele disse: eu não te quero aqui. O teu tempo aqui terminou. E eu era pastor de uma igreja, eu estava batalhando ali. E eu falei: mas como assim? Porque eu sempre esperei o quê? Eu esperei assim: poxa, quando o meu tempo terminar aqui, Deus vai tocar no coração do meu bispo, Deus vai tocar no coração de alguém que vai me tirar daqui. Que era assim, né? Você recebia uma proposta, uma transferência, era assim que acontecia. Mas não foi assim que Deus tratou comigo. Ele falou: entrega. E entregar, irmão, significava tudo aquilo que você construiu até aquele momento, você estava entregando e você não tinha mais nada. E você tinha que, se quisesse, começar de novo, do zero, ou até do menos zero. E eu fiquei assim, olhei, fiz um propósito. Falei: Deus, se é assim também, então fiz um propósito. Quando eu fiz um propósito, dentro daquilo que eu tinha pedido, eu falei: olha, Deus, eu vou lá na igreja, eu vou marcar uma reunião. Se não for ninguém, eu sei que o Senhor não me quer mais lá. Depois eu marquei a reunião, não veio ninguém. Só via gente se desculpando. Bispo, a hora que o pastor, na época era pastor, a hora que eu fui chegar ali, alguém me telefonou na hora, eu tive que sair. A hora que eu cheguei, eu não conseguia entrar na igreja. Ou fulano, olha, eu estacionei o carro na porta da igreja, eu não conseguia entrar. Por quê? Porque havia um propósito. Eu fiz uma prova com Deus, e Deus fechou a porta da igreja. Não vai entrar ninguém, porque eu não quero que você fique mais aqui. Porque a igreja não era bênção? Não, era bênção. Eu fui esse tempo atrás lá, tem uma igreja de 3 andares construída lá. Deus tinha um propósito com a abertura daquela igreja. Ele não tinha mais um propósito com o meu pastoreio lá. A minha história era abrir, organizar, e ele tinha outras coisas para fazer ali com outras pessoas, e comigo ele tinha outro propósito. E tinha mesmo, irmão. O que Deus fez comigo depois que eu saí dali, meu Deus do céu. Mas eu tinha que aceitar esse propósito de Deus. Eu tinha que aceitar que Deus era Deus na minha vida e que Ele ia dar continuidade a tudo aquilo. Esse é o momento que você tem que se entregar nos braços de Deus. Esse é o momento que você tem que se lançar e dizer: Deus, eu quero viver os teus propósitos para a minha vida. Mas para isso, você é obrigado a soltar o cabo da nau. O que é soltar o cabo da nau? É deixar Deus conduzir o seu navio. Sabe? Solta ele, deixa Deus conduzir. Sabe? Para de ficar preso a algum lugar. Às vezes nós ficamos presos a situações, presos a negativismo, presos minha família sempre foi daqui, tem que ser sempre assim, porque é desse jeito. Mas se Deus está te levando para outro lugar, não é fácil. Nós temos aqui pessoas, né? Por exemplo, vou citar o Frank mais uma vez. Hoje eu estou citando você. O Frank, ele nasceu no Haiti. De repente ele vai para a Venezuela, encontra a Elizabeth, casa, faz faculdade. De repente acontece um monte de coisa na Venezuela e eles têm que sair da Venezuela e estão no Brasil. Olha que dificuldade. Ele já é o 3º idioma que ele aprende. Fora os que ele tinha na terra dele, que eram vários. Ele fala 4 idiomas, né? 4 idiomas ele fala. 4. Você tem que passar por isso. Olha, você tem 30 anos já, 32 anos, velho. Com 32 anos de vida, ele já teve que aprender 4 línguas diferentes, irmão.
Imagina, a gente mal fala português, já fala quatro línguas, porque teve que, sabe o que é adaptar o país, chegar no país que você não sabe falar a língua dele, que você não conhece a cultura daquilo, como é que funciona, se eu posso agir assim, se eu não posso, é difícil, mas é o propósito de Deus. Deus tem propósito para as pessoas. Às vezes Deus tem, olha aí, se é difícil vir de São Paulo e se adaptar aqui em Rondônia, e se você for para São Paulo, você vai sentir as mesmas dificuldades. Você vai sentir às vezes, meu Deus, eu estou fora de casa, eu estou fora da minha terra, eu estou fora do meu costume, eu estou tentando me adaptar a uma nova maneira, ao clima, a tudo. Amado, mas existe um propósito, e você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida e não ter medo. Quantas pessoas, né? Eu ouvi uma coisa do Moisés que me deixou muito emocionado. Moisés é o contrabaixista do Ministério Morada, e o Moisés era, eu acho que deles todos, era o que tinha uma vida melhor. Moisés era farmacêutico formado, trabalhava muitos anos já numa farmácia, tinha lá uma estrutura boa, e de repente ele saiu da terra dele para morar a 600 quilômetros em outra cidade, sem certeza de nada. E o Bruno virou para Moisés e falou assim: Moisés, mas cara, a gente às vezes tem 2 agendas por mês, às vezes a gente tem 3 agendas por mês, mal dá para pagar a despesa. Você vai abrir mão de tudo, Moisés, e vai andar com a gente assim mesmo, né? Porque eles já estavam vários tempos, só que tocaram só quando dava uma oportunidade, quando tinha um final de semana ou outro. Mas Moisés quis realmente ficar full time, né? Quer se entregar ao ministério. E aí ele falou: Bruno, e aí eu guardei isso no meu coração, ele falou assim: Bruno, se eu vim, que nem eu estou disposto a vir, e quebrar a cara, eu posso voltar para a farmácia e começar da onde eu parei, né? Eu tenho profissão, tenho amigos, mas eu prefiro quebrar minha cara, perder as poucas coisas que eu tenho, que eu conquistei ao longo da vida, e depois voltar e começar do zero de novo, do que ficar o resto da minha vida atrás do balcão pensando como seria se eu tivesse aceitado. Nossa, é difícil, é um tiro no escuro, ainda mais quando se trata de arte. Meu Deus do céu, um tiro no escuro, no escuro. Ele acertou, graças a Deus, né? Está muito melhor do que se ele estivesse atrás do balcão. Hoje ele vende cursos, né? Todo mundo quer fazer um curso com contrabaixista do Ministério Morada. Agora veja bem, ele se lançou, é isso que eu quero dizer. Ele aproveitou uma porta que se abriu. Uma vez um amigo, eu falei: olha, surgiu uma oportunidade assim, o que você acha? E ele era um mineiro, e ele falou assim: rapaz, Paulo, aquele jeito que o mineiro fala, até esqueci, o cavalo que só passa uma vez, ou você monta nele, ou não passa mais. E é verdade, cavalo arriado, irmão, às vezes só passa uma vez na vida, ou você monta nele, ou você não monta. Você entende? Com isso eu não estou dizendo para você sair fazendo loucura, não. Eu estou dizendo para você orar a Deus e falar: Deus, qual é o propósito da minha existência? Entendeu? Dinheiro é bom? É maravilha, é uma bênção, mas não é tudo. Às vezes tem pessoas que vão ser muito mais felizes vivendo com menos dinheiro, mas fazendo aquilo pelo qual Deus chamou ela, do que uma pessoa que tem muito dinheiro, mas está fazendo aquilo que ele nunca quis e que ele não gostaria de continuar fazendo, e é infeliz. Quem está entendendo, gente? Então você precisa descobrir qual é o propósito. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória
você decide viver com propósito, superar uma crise passa a ser uma necessidade de missão. Eu tenho um propósito, então eu vou superar essa crise. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou fazendo isso por acaso, eu vou superar. Não é verdade? Existe um propósito, então vamos passar juntos por esse momento. Quando você entende que foi feito para viver com propósito e não apenas existir, a sua vida ganha uma causa e um sentido que vai muito além de você. Amados, o que você está fazendo aqui neste mundo? Você é capaz de responder essa pergunta? O que você está fazendo aqui nesse mundo? Você entendeu o propósito da sua vida? Você já sabe o porquê que você está aqui? Quando você faz um flashback, né? Desde quando você era criancinha e por onde você passou, a sua juventude, depois a sua adolescência, né? A sua juventude, a sua mocidade, as coisas que você já passou como adulto, como adulta, e esse momento atual, você consegue ver se você entendeu o propósito da sua vida? Você acha que você já sabe qual é o porquê que você está aqui? Porque é nesse apanhado de acontecimentos que você começa a entender o propósito da sua existência. E aí você começa a falar, poxa, né? Um dos propósitos é que quando você está no centro do propósito de Deus para a sua vida, você frutifica. Então, se você não está frutificando, ou você está numa fase de adaptação, ou você está numa fase de crescimento, né? Uma fase de poda, uma fase que você vai se limpar, se purificar, se preparar para que você possa dar ramos novos e purificar, e frutificar. Mas um dos indícios que faz você sentir que verdadeiramente você está no centro do propósito de Deus é que você frutifica. E se você não está frutificando, é porque existe alguma doença que está impedindo você de frutificar. Cristo, eu estou no centro do propósito, mas não estou frutificando. Então você precisa de se limpar, porque às vezes é alguma doença que está impedindo de você progredir. E quando eu digo doença, eu não estou dizendo doença física apenas, estou dizendo doença espiritual, doença emocional, né? O pecado é uma doença espiritual que impede às vezes o propósito de Deus na nossa vida. E aí eu faço uma pergunta: você entendeu o propósito de Deus na sua vida? Thomas Carlyle diz o seguinte, era um escritor e um professor escocês, Thomas Carlyle. Ele diz o seguinte: olha, um homem sem propósito é como um navio sem leme. Você já percebeu um navio sem leme? Ele vai para onde o balanço das águas leva. Ele não tem direção, ele fica rodopiando. Daqui a pouco ele pega um vento forte, ele vai para a direita, aí o vento bate para a esquerda, ele vai para a esquerda, aí o vento vai para trás, ele vai para trás, ele não tem propósito. Como tem sido a sua vida? Rick Warren diz: autoestima e patrimônio não são sinônimos. Autoestima é uma coisa, patrimônio se constrói, e tudo tem um propósito. Eu preciso entender essas coisas. Quem está entendendo, diga amém. E aí eu queria falar sobre 7 chaves para você entender o sentido da vida nesse mundo, com ou sem pandemia. 7 chaves para você aprender o sentido da vida nesse mundo, com ou sem pandemia. 7 chaves. Primeira chave, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Leia comigo: as visíveis, mais forte, diga as visíveis e as invisíveis. Vamos lá? Diga as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou sobrenaturais, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Dá uma glória a Deus aí. Eu também fui criado por Ele, você foi criado por Ele, tudo foi criado por Deus.
Então acredite que Deus está no controle. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Bertrand Russell, filósofo ateu que não acreditava em Deus, diz o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Olha, veja bem, um filósofo ateu, no auge da sua filosofia, escreve essa pérola: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Mesmo com todo estudo, com toda pesquisa, com todo o humanismo que ele tinha dentro do coração, ele chega um momento e diz: olha, eu só consigo achar a existência em Deus se eu passar a acreditar. Existem propósito para o viver. Eu só consigo entender um propósito para a gente viver aqui na terra se eu passar a acreditar em Deus. Ou seja, eu espero que ele tenha se convertido. Se ele não se converteu, ele morreu em depressão, dizendo: olha, não vale a pena viver, não existe um propósito para a vida, nós somos apenas animais aqui, vivemos para comer, crescer e procriar, apenas isso. Você acredita nisso, sim ou não? Você acredita que nós só vivemos para viver, crescer, procriar e morrer? Sim ou não? Existe um propósito maior. Nós somos mais do que animais, somos mais que isso, sim ou não? Então há um Deus. Infelizmente, Bertrand, ele não entendeu isso, mas ele entendeu que, olha, eu vou ter que acreditar em Deus se eu quiser entender que existe um propósito na minha vida. Não sei se ele conseguiu, mas eu e você conseguimos. Nós sabemos que existe um propósito para a existência de Deus. Existe um propósito para nós estarmos aqui. Amém? A vida, então, primeira chave, tudo começa em Deus. Busque em Deus. Deus, eu ainda não sei para que eu existo, eu não sei por que eu estou aqui. Então busque em Deus uma resposta, Ele vai trazer para você. Segunda chave, a vida terrena é temporal. Tudo aqui é passageiro. Até dizia a filosofia popular que no ônibus tudo é passageiro, menos nessa vida tudo é passageiro, né? Menos o motorista e o cobrador. Essa é a grande realidade. Tudo nessa vida é passageiro, amado. Sempre vai passar. Bispo, eu estou passando uma prova. Tem uma mensagem boa para você: é passageiro. Bispo, eu estou vivendo um momento muito alegre e feliz da minha vida. Tem uma notícia triste para você: é passageiro. Bispo, eu acho que eu vou morrer, eu não consigo mais viver desse jeito. Notícia boa: passageiro. Bispo, eu gostaria que nunca passasse esse tempo, estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Notícia ruim: é passageiro. Tudo passa. Momentos bons, momentos ruins, tudo vai passar. Apenas 3 coisas vão ficar para sempre: a fé, a esperança e o amor. O amor vai perdurar. O maior deles é o amor. Quem está entendendo, diga amém. Então existe um propósito. A vida é temporal. 2 Coríntios 4:18. Leia comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, temporal, mas o que não se vê é eterno. Posso ouvir um amém? Você não está vendo a tua cura, mas ela vai acontecer. Você não está vendo o teu milagre, mas ele vai acontecer. Você não está vendo aonde você vai chegar, mas vai chegar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Eu tenho que desenvolver fé. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus, é bem alto. Amado,
Antoine de Saint, ele diz o seguinte, é o escritor francês Antoine de Saint: o essencial é invisível aos olhos. Aquilo que mais nós precisamos é invisível aos olhos. O essencial é o amor no nosso coração. O essencial é a paz, a gente não consegue ver. O essencial é a nossa fé em Deus. Eu não consigo ver a sua fé, nem você vê a minha. O essencial é invisível. Tudo que é visível é temporal, né? Quem aqui tem mais de 30 anos de idade? Levante a mão. Vamos lá, os mais de 30, né? Quem aqui já observou uma coisa bonita, por exemplo, um carro, olhou assim e falou: puxa, eu gostaria de ter um carro igual a esse aí? Quem já? Levanta a mão. Você olhou assim, um carro bonito, um carro potente, mas o tempo foi passando e esse carro ficou velho. Ninguém quer mais. Quem lembra quando saiu o Commodore? Era um carrão, hoje tem um outro, né? Agora está valorizando de novo, mas é um carro, né? Quem lembra quando saiu o Monza? Quem lembra do Monza? Quando saiu o Monza? Nossa, meu Deus do céu, meu último, meu Deus, lembra quando saiu aquele Monza modelo novo? Que ele era puxadão, assim, para traseiro, né? Ai, meu pai. Quando saiu a F1000, cabine dupla ou cabinada, lembra? Todo mundo queria ter uma F1000, era a coisa mais fantástica do mundo. A Brasília, a S10, a D20, quem lembra da D20? D20 Intercooler, quem lembra? Meu Deus. Tudo é passageiro. O que a gente vê é transitório, mas o essencial é invisível aos olhos. Quem está entendendo? Você tem um essencial. A visão de transitoriedade é uma força poderosa para liberar bem com perdas temporais e materiais. Vamos de novo? Diga assim: a visão de transitoriedade é uma força poderosa para liberar bem com perdas temporais e materiais. Então, quando você tem essa visão de que as coisas são transitórias, você consegue, mesmo com sofrimento, entender que há momento de perder, há momento de ganhar, há momento de dar certo, há momento de não dar certo, e que tudo é uma questão de tempo. Você consegue se entender nisso. Quem está entendendo, diga amém. 7 chaves para você entender o sentido da vida nesse mundo. Terceira chave: o que dirige sua vida? É uma pergunta para você fazer. Então, primeiro, tudo começa em Deus. Segundo, a vida terrena é temporal. Terceiro, uma pergunta, questionamento, é uma chave. O que dirige sua vida? Isaías capítulo 26, 3 diz: tudo, se tiver uma bateria, tudo, olha o que diz ali, ó: do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos lá? Do Senhor, diga comigo bem alto, diga: do Senhor guardarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Deus vai guardar em paz aquele cujo propósito está em Deus, porque confia. Em quem está o seu propósito? Aonde está o seu propósito? Eu não conheço as chaves do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Rick Warren escreve isso, mas na realidade isso é um texto que está
Martin Luther King, eu não sei nem se foi ele que dizem que é um presidente dos Estados Unidos que falou isso também. Roosevelt também citou essa frase, mas foram citados por Roosevelt, citados por Martin Luther King e também é citado pelo Rick Warren em seu livro. Diz o seguinte: eu não conheço as chaves do sucesso, mas do fracasso é tentar agradar a todos. Eu não sei como ter sucesso, é difícil, são chaves misteriosas, mas a do fracasso eu sei qual é tentar agradar a todos. Irmão, você quer ver uma pessoa que vai fracassar, é ela tentar agradar todo mundo. Chega numa empresa, num cargo e tenta agradar todo mundo, você vai ser o primeiro a ser mandado embora, pode ter certeza. Você não consegue agradar todo mundo, você pode até agradar as pessoas erradas, mas você não consegue agradar todo mundo. Quem está entendendo? Então a melhor coisa é você ser coerente, ter princípios, tentar viver com Deus o mais próximo possível, tentar entender as coisas, tentar ser o mais justo possível. Inclusive a Bíblia chega a dizer que não é para ser demasiadamente justo. Muito interessante isso. Aquela pessoa que quer ser Caxias no último, não adianta. Tem coisas que você tem que flexibilizar, não adianta. Então o fracasso é tentar agradar a todos, né? Então, primeiro, o que dirige a sua vida? O que está dirigindo a sua vida? Para onde sua vida está indo? De que forma a sua vida está caminhando? Você precisa ver isso. Quarto, você não é um acidente. Quantas pessoas elas chegam e falam assim: ah, bispo, eu sou um acidente, eu sou um erro, eu não valo de nada. Eu falando e uma vaca mugindo é a mesma coisa. Não faça isso. Não pense assim. Valorize você. Quando uma pessoa não te valoriza, não fica com raiva dela, fica com pena dela. Que pena, se ela soubesse, né? Olha o que o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha o que Jesus disse para a mulher do poço quando ele pede água para ela. Gente, presta atenção aqui, deixa a máquina não desliga, então deixa ela quietona lá. O que ele disse para a mulher desesperada, ali, focada em tirar a água, meio-dia, sofrendo. Ele diz: mulher, me dá um pouco d'água. Ela fala: como é que o senhor fala comigo? O senhor sendo um judeu não fala com um samaritano. Aí Jesus fala: mulher, se tu conheceres o dom de Deus. Qual que é o dom de Deus? O amor, né? E quem é que te pede água? Você lhe pediria água e eu lhe daria água da vida. Presta atenção, se você conhecesse quem é que está falando com você. É essa a mentalidade, essa é a inteligência de Cristo. Por isso que Cristo não era frustrado. Quando alguém não reconhecia ele ficava com pena. Ah, mulher, se você conhecesse quem é que está falando com você, você não ia perder essa oportunidade. Sua vida irá mudar. Então, quantas vezes a gente fica se desvalorizando, sabe? A gente fica se achando nada. Então, você não é um acidente. Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Albert Einstein, cientista, diz o seguinte: Deus não joga dados. Deus não joga dados. O que significa? Quando Deus te criou, Ele não estava assim: ah, vamos ver se eu vou criar a Bispa Brau, a Brocé. Vamos ver se eu vou criar a Elaine. Vamos ver se eu vou criar a Marluce. Ah, acho que vou, vai, cria. Não é assim não. Não é assim. Deus não joga dados. Deus tem um propósito para a vida de vocês. Deus tem um propósito. Hoje nós perdemos Mazé, mas olha o propósito que Deus teve para a vida dessa mulher. Talvez alguém diga assim: ah, Mazé não casou, não teve filhos, irmãos. Mazé teve muito mais filhos do que muita gente. Mazé cuidou de pessoas. Mazé não abandonou
o posto dela nunca. Eu acredito que tem uma igreja que está em plano de lágrimas hoje. Pessoas estão desesperadas por aí. Por quê? Porque Mazé fez parte da vida de muita gente. Uma senhorinha quietinha, aquele jeitinho dela, aquele sorriso, né? Foi líder de jovens, anos, ela já era meio velhona e era líder de jovens ainda. Quantas pessoas, Pastor João, olha, Pastor João hoje dizendo, ela foi minha líder de jovens, olha só. Que história linda. Então, amado, como que não tem propósito? Mas você pode ter certeza que se você tivesse a oportunidade de ter conversado com ela nesses últimos tempos, você ia ver uma pessoa realizada, com o propósito cumprido. Ela sabia o porquê que ela estava aqui. E ela resolveu apenas dizer, sim, Senhor. Como Maria disse, se cumpra em mim a tua vontade. Maria não sabia o que era aquele negócio, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você vai engravidar. É uma coisa muito doida isso. Mas ela disse, cumpra-se em mim o teu propósito. O Senhor é soberano. Quem está entendendo, diga amém. Quinto, gente, quinta chave. Você foi criado para ser eterno. Por isso que a gente não entende muito esse negócio de morte. É complicado esse negócio que a gente está ficando velho, né? Ninguém gosta de ficar velho. A gente começa a enrugar. O cabelo está branco, está ficando careca. Senhor Jesus, eu não aceito isso. Por quê? Porque a gente não nasceu para ficar velho. A gente é eterno. Dentro de nós existe uma centelha de vida. O nosso espírito não morre. Amém? Você foi criado para a eternidade. Dá glória a Deus, é bem alto. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Esse anseio de viver para sempre, esse anseio de não morrer, foi Deus que colocou, está aqui. É só ver, olha, foi Ele que colocou o desejo pela eternidade. Por quê? Porque nós somos eternos. Mas ela está atravessando o Rio Jordão, assim como França, deve estar cantando e fazendo desenho lá de tudo que ele estava acostumado. O anjo, viu um anjo meio gordo, deve ter feito o anjo gordão. Legal, gostou dessa. E vivia fazendo isso. Gente, nós somos eternos. Nós pertencemos à eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Abraham Lincoln, um grande estadista norte-americano, ele diz o seguinte: Deus certamente não criou um ser como o homem para existir por um dia apenas. O homem foi feito para a imortalidade. Então guarda isso no seu coração, né? Nós tivemos uma perca no ano passado, que foi a nossa netinha que estava para nascer já, e morreu coisa de uns 20 dias antes de nascer. E quando o meu filho segurou no braço, ele pôde sentir toda a eternidade que havia na vida daquele pequeno ser, né? E ela trouxe uma mensagem muito grande para ele. Ela não viveu aqui na terra, ela viveu dentro de uma barriga apenas, mas ela trouxe uma mensagem. E a mensagem ficou para eles. Eu nunca vi o rostinho da minha neta, mas um dia eu verei. Ela passou por essa vida muito rápido, mas ela existe na eternidade. Você entende isso? Há um propósito, a gente nunca sabe o porquê que, mas bicho, para que ser gerado 9 meses numa barriga e morrer antes de nascer, coisa de dias? Qual é o propósito disso tudo? Eu não sei. Um dia nós vamos entender os propósitos. Só que sabemos que existe o quê? Sempre Deus vai estar nos dando a direção. Mas eu queria que você recebesse
do ponto de vista de Deus. Comece a enxergar a vida da maneira como Deus enxerga, não da maneira como você enxerga. Enxerga a vida da maneira como Deus enxerga a vida. Como Deus vê as coisas, bispo? Que jeito que Deus vê as coisas? Deus tem uma maneira de agir, Deus tem uma maneira de falar, Deus tem uma maneira de tocar, Deus tem uma maneira de cuidar conosco. Veja a vida do ponto de vista de Deus. Um dia Deus pede para Abraão: Abraão, vem cá, sobe no alto dessa montanha comigo, olha lá adiante, como diz o sulista, diante, aonde alcançar os seus olhos, eu estou te dando. Deus olha as coisas muito longe. Amém? Tiago capítulo 4 versículo 14: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quem já viu aquela neblina que desce e que às vezes fica tudo embaçado? Isso acontece muito em região de montanha, né? Quem já viu isso? Aquela neblina que desce, fica tudo fechado, né? A nossa vida é assim: daqui a pouco bate um vento, leva a neblina, o sol vem, a neblina se dissipa. Nossa vida é assim. Olha o que diz Anais Nin, escritora francesa: nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Nós sempre vamos olhar com o nosso ângulo, nosso jeitão de ver as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? Ver as coisas da forma como Deus vê, ver a vida do ponto de vista de Deus. Quem está entendendo isso? Porque se eu olho do meu ponto de vista, eu sempre vou enxergar no pejorativo, eu sempre vou chegar pré-julgando, ou julgando da forma como eu acho, ou como eu fui criado, ou com meus traumas, ou com minhas barreiras, com meus travas. Mas quando eu consigo ver com os olhos de Deus, aquilo abre para mim. É aquela coisa daquela senhora que só enxergava coisas boas nas pessoas, lembra daquela história? E alguém vira para ela e diz: vó, qualquer dia a senhora vai achar uma coisa boa até no Satanás. Ela falou: pois é, ele é um bicho tinhoso, né? Não é dedicado, né? Ele pega pesado, ele não desiste. Nós devíamos ser determinados igual a ele, meu filho. Essa é a grande verdade. A pessoa que enxerga com o ângulo de Deus, ele consegue enxergar só coisas boas, ele consegue ver longe, ele consegue avistar coisas diferentes. Existe uma promessa para os que vivem com o propósito de Deus. Quem quer essa promessa? Existe uma promessa, Isaías 26:3, leia comigo: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quem confia no Senhor? Então o Senhor vai guardar você, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar poder, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar determinação, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai te abençoar. Qual é a razão de tudo? É uma pergunta. A última, de novo, hoje, sétima chave. Qual é a razão de tudo? Então, vamos aprender algumas coisas hoje. Primeiro, tudo começa em Deus. Diga comigo: tudo começa em Deus. Segunda chave, diga: a vida terrena é temporal, passageira. Terceira chave: o que dirige sua vida? Quarta chave: você não é um acidente. Quinta chave: você foi criado para ser eterno. Sexta chave: você veja a vida do ponto de vista de Deus. E sétima chave: qual é a razão de tudo? Romanos 11:36: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Dá glória a Deus aí. Efésios 1:11:
conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus sempre vai fazer a vontade dele. Dá uma glória a Deus. Por isso diz assim: cumpra-se em mim a sua vontade, disse Maria, cumpra-se em mim. Por isso que Jesus, no Getsemane mesmo, sabendo do sofrimento que ele ia sofrer, ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vontade de Deus. Albert Einstein diz o seguinte: educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola te ensinou. Oh Deus do céu! Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola te ensinou. Meu Deus do céu. Quer dizer, aquele princípio todo fica. Às vezes você não vai lembrar mais de como fazer aquela conta, né, para descobrir a raiz quadrada, mas você sabe o princípio. O princípio ficou, aquilo te tocou. Quem está entendendo, diga bem. Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vamos repetir? Vamos lá juntos? Vamos lá? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, diga comigo, celestiais ou terrenos, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, que a gente preparasse a igreja para esse momento, em todos os sentidos. Louvado seja Deus. E aí eu faço uma pergunta a você: vamos viver com propósitos? Quem quer viver com propósitos? William Shakespeare, ele diz o seguinte: todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. E aí, meu amigo, meu irmão, viva para além de você mesmo, muito forte. Viva para além de você mesmo. Entenda que não é só você, não é só sobre você, é sobre o propósito pelo qual você está aqui. Não é só sobre tudo, esse arcabouço de informações que é a sua vida, é sobre o porquê Deus quer você aqui, nesse instante. Quando eu digo aqui, estou dizendo aqui na igreja, aqui em Porto Velho, aqui nessa família, aqui onde você trabalha, aqui nesse tempo, aqui nesse momento que você vive. E de você estar vivo, mesmo quando tanta gente está morta. Existe um propósito. Existe um propósito. Viva para além de você mesmo. Meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Teu nome agora eu ergo a minha oração juntamente com esses que aqui estão na igreja nesse instante, com esses que estão passando por aqui, Deus, a Rosa Helena, minha mãe, Dona Flora, a Iana, a Michele Gonçalves, e todos que vão me acompanhar durante o decorrer desse dia e nos dias seguintes. Pai, eu quero agora apresentar cada servo Teu e cada serva Tua. Quero pedir que o Senhor venha colocar as Suas mãos benfazejas e milagrosas, para que venhamos entender qual é o propósito do Senhor para a nossa existência
o meu propósito. Tantas vezes, Deus, eu tinha certeza absoluta de que eu estava no centro da tua vontade, mas por muitas vezes eu me perdi, por muitas vezes eu me senti solitário, por muitas vezes eu me senti no escuro, Deus, sem saber se eu estava certo, se o Senhor tinha algo diferente. Pai, nós precisamos entender qual é o seu propósito para a nossa vida. Então nos ajude, Deus, por favor. Me ajuda, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas, nos ajude a viver o propósito do Senhor e nos traz a revelação. Diga comigo, me traz a revelação mais forte. Diga, me revela, Senhor, me ajude a decifrar, a entender qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Eu estou disposto. Quem está disposto, diga, eu estou disposto. Eu estou disposto a viver o propósito de Deus para a minha vida. Pai, eu oro em nome de Jesus para que esse propósito se torne realidade. Mas o sábio provérbio diz: o que gastei eu tive, o que guardei eu perdi, o que ofertei eu ainda tenho. Entenda os propósitos de Deus para a sua vida. Viva os propósitos de Deus para a sua vida. Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer. Sabe? Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de mudar de profissão. Se Deus está te levando a fazer isso, não tenha medo. Deus tem que entender se é Deus que te levanta. Entenda o propósito de Deus, sabe? Não se acovarde, deixa Deus conduzir. Sempre Deus vai abrir uma porta, sempre Deus vai estender o braço dele, sempre Ele vai estar próximo de nós. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Culto nessa manhã, lembrando que às 18 horas temos mais um culto, e você que está aí nos assistindo, está convidado, você que está aqui conosco, quer voltar, volte, venha se alimentar mais um pouco. E neste momento nós queremos agradecer pela vida de duas pessoas muito amadas que estão completando mais um ano na presença do Senhor, que é a Edilina e a Gracie, né? Essas servas do Senhor, aleluia. Eu gostaria de chamá-las aqui na frente, eu gostaria de orar por elas, né? E queria saber se aqui conosco tem mais alguém. Pastor, eu fiz aniversário essa semana, eu estou fazendo hoje, vou fazer amanhã. Eu gostaria de orar por tua vida também. Tem mais alguém? Tem alguém? Só as princesas? Graças a Deus. Bispo está descendo aí, você vai orar por elas? Vem aí, eu subi aqui, glória a Deus, vamos dar o altar, vem aqui. Eu queria que você estendesse suas mãos aqui para frente. Como é bom, né? Nesse momento que estamos passando por tanta tristeza, tantas mortes, né? A gente poder celebrar a vida. Ontem foi o aniversário da Socorrinho também, essa semana passada foi o aniversário o Adiel, o Vicente. Então, muitas vidas no nosso corpo precisamos celebrar ao Senhor. Então, eu quero dizer em primeiro, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada pelo servir de vocês para o reino. Elas sempre estão à disposição do serviço do Senhor e que o Senhor pague e honre vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida da Gracie, muito obrigado pela vida da Edilene, a nossa neguinha. Que o Senhor possa abençoá-las grandemente, Pai. Que o seu propósito, conforme nós ouvimos hoje, se cumpra na vida dessas lindas mulheres, Pai. E que elas possam compreender verdadeiramente que elas fazem parte de um sonho seu. E que elas possam cumprir e viver esse
sonho, Pai, com alegria, sabendo que o Senhor é aquele que as guarda, é aquele que as livra, é aquele, Senhor amado, que as faz caminhar mais uma légua, mais um dia, em todos os momentos das vidas delas, Senhor. Que o Senhor as cubra com o teu manto, que o Senhor as dê saúde, que o Senhor dê vida para elas e que os sonhos delas também, Senhor, se realizem em Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém? Graças a Deus. E a Sueli, né? A Sueli, ela fez um bolo, amém? Um bolo. Então toda a igreja está convidada a fazer parte, né, do cortar desse bolo. Que Deus abençoe a sua vida. Ela sempre é esse canal de bênção para nós. Quero dizer, queridos, que nesta quarta-feira nós temos a nossa campanha, isso, mostra lá a nossa campanha Minha Família no Altar de Deus. Deus tem falado grandemente em nossos corações e essa semana nós vamos ter uma mensagem maravilhosa, aonde o Senhor vai dar um alinhamento real que você está precisando. Estamos falando muito sobre perdão, estamos falando muito sobre relacionamento. Então venha participar, venha estar conosco nessa quarta-feira em nome de Jesus. Quero dizer também que no dia 11 nós temos nosso jantar de casais. E também quero informar que não temos mais convites. Glória a Deus por você que acreditou. Talvez nós devemos abrir mais uma mesa. Está dependendo do buffet que vai nos servir. Vamos ter um buffet que vai nos servir. Então nós estamos esperando uma resposta, né, dessa bênção do buffet Ellen, que vai estar nos servindo. Conforme a resposta, abriremos mais uma mesa. Essa mesa seria para 2 casais. Então você que quer já estar, o pastor já coloca o meu nome. Se a mesa abrir, eu já quero ter ali a certeza de que estarei fazendo parte. Esse evento estará acontecendo dia 11. O local vai ser aqui na nossa igreja. É um investimento de R$80 apenas. É para namorados, noivos, casados e afins. O que é afins? E a pastora Vanessa perguntou, pastora, o que é afins, né? Explica melhor o que é isso. Afins é de repente uma pessoa que você já está orando, uma pessoa que você já está jejuando, e de repente, né, quem sabe, convida, ela pode estar aqui com a gente, né? Dia 11 de junho, às 20 horas, e teremos 2 sorteios. Teremos um sorteio de uma diária no hotel, amém? Hotel Aquários. Quem conhece o Hotel Aquários? Já está confirmado. Uma diária no Hotel Aquários para os casais, casadinhos, e para os namorados, noivos e afins. Nós vamos estar sorteando um jantar romântico no restaurante, amém? Então o investimento vai voltar todos para vocês, amém, queridos? Então esses são os nossos recados. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Quero dizer que esses eventos que estão acontecendo é para futuras redes que nós vamos estar começando de homens, futuras redes de casais também, que estará começando a nossa igreja a partir de julho. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa, por essa mensagem incrível, Senhor, que nos deu um destino verdadeiro do seu chamado para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, e nos colocamos à disposição do seu reino. Obrigado pelo culto, Pai amado, que já estará acontecendo nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, aqueles, Senhor, que estão, ó Pai amado, perdidos, aqueles
estão enfraquecidos, aqueles que estão adoecidos na alma, que o Teu Espírito Santo possa ir consolá-los, Pai amado, trazê-los para a Tua casa em nome de Jesus. Obrigado por esse café da manhã maravilhoso, que está sendo servido com muito carinho, com muito amor, e que não venha faltar, Senhor, sobre a vida dessas que tem sido um canal de bênção para nós. Em nome de Jesus, o Teu amor de Deus, o Pai, Assim a infinita seja. misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de vós, queridos, desde agora e para sempre. Amém? Vão lá, pegue o seu bolinho, pegue o seu café, não aglomerem, por favor. Amém? Já cantamos parabéns.